Oi, gente, meu nome é Júlia Von Wurb, eu sou psicóloga e nós aqui estamos no nosso cantinho filosófico, onde sempre vamos falar de assuntos para evoluirmos. E algumas vezes a gente está um pouco cansado desse papo de evoluir. A gente se pergunta se é exatamente isso que a gente precisa, nós estamos sobrecarregados da nossa vida. Eu tenho muitos pacientes que às vezes se perguntam por que eu tenho que ser a pessoa que é mais educada, por que eu tenho que ser a pessoa que fica refletindo sobre as atitudes, sobre as ações, e as outras pessoas não fazem isso. Mas acontece é que nós temos uma vontade de evoluir e tu pode perceber isso em alguns momentos que tu te sente um pouco perdido, um pouco desorganizado, um pouco desleixado com as tuas questões de futuro. Tu já sabe internamente que tu precisa de um movimento de ascensão, que tu precisa fazer algumas coisas para evoluir em muitos aspectos. Muitas das vezes a gente não tá só cansado de querer evoluir ou de saber que a gente tem que evoluir. Muitas vezes a gente está perdido na vida, sem saber o porquê que eu tenho que fazer o que eu faço, sem saber para onde eu tô indo. E esses dias eu estava observando meu namorado assistindo o jogo de futebol. Ele estava muito animado, muito entusiasmado pelo jogo. De certa forma, organizou o dia dele para que ele pudesse assistir a partida. Apreensivo em alguns momentos, muito feliz em outros que dava certo umas jogadas. Provavelmente tinha expectativa em cada jogador de forma diferente. E aquele estado de ânimo que ele estava, eu fiquei pensando, por que a gente não tem isso na nossa vida? Às vezes o dia a dia é aquele dia a dia um pouco levado de forma corriqueira, né? A gente não está animado para as coisas que a gente faz. E talvez justamente porque no jogo se sabe o que é para fazer, se sabe o objetivo, se luta por aquela conquista, se às vezes está dentro de um grande campeonato, alguma coisa maior que aquilo, a gente sabe que precisa de tantas vitórias para poder ficar mais acima na classificação, para depois sair vitorioso ou não. Então, mais ou menos, a gente sabe, a gente luta por aquilo, a gente, não, os jogadores no caso, e a pessoa que é torcedor acompanha junto com muito entusiasmo, porque sabe o que tem que fazer, sabe os objetivos, sabe o objetivo final. E na nossa vida, muitas vezes, a gente pode até ter lutado por um objetivo, mas depois de conquistar aquilo, a gente não sabe muito bem o próximo. A gente não sabe qual é a próxima fase de vida, nem o próximo patamar, e a gente se sente perdido também, ou a gente não se sente muito animado para as coisas. Mas eu queria te propor uma outra reflexão do porquê que a gente tem que evoluir e se eu atingir um objetivo, por que eu tenho que buscar o próximo? Eu tenho uma caneta aqui. Essa caneta, ela é uma similar, ela não é original e ela cumpre o seu papel. Eu queria que tu esquecesse aquela ideia que a gente tem de pensar no dinheiro, tá? E pensar que eu tô conformada com isso aqui por causa do dinheiro. Mas pense assim, se a gente não se preocupasse com o dinheiro, eu tenho essa caneta, ela é boa, mas obviamente eu vou ter uma super curiosidade de saber como é que é a original da Apple. Será que ela é boa mesmo? Será que ela faz mais coisas? Será que ela é tão melhor assim? Será que ela vale isso? Qual o preço? E aí eu me questiono e fico curiosa para saber como é que é a caneta original. E aí depois, vamos supor que eu tenho essa caneta original, eu posso te dizer se ela é melhor ou não e posso te dizer que sim, ela é melhor. Mas por que a gente tem essa vontade de conhecer o melhor? Vamos supor que essa aqui seja boa, mas eu tenho curiosidade de saber como é que é a melhor. A gente não tem só com coisas assim, né, pequenas, vamos supor, a gente tem um celular, a gente quer saber como é que é o lançamento, ou a gente quer saber como é que é morar no exterior, onde dizem que a qualidade de vida é melhor, a gente tem essa curiosidade pelo melhor. Então isso já dá uma leve hipótese de que internamente nós buscamos a evolução das coisas, as melhores coisas, a gente se sente melhor até num ambiente organizado, numa psique organizada. Nós nos sentimos como se isso fosse um objetivo maior de buscar essa harmonia da nossa vida, ou esse desafio de buscar o melhor para nós, para as pessoas que moram com a gente, para as pessoas que se importam, para as pessoas que são importantes para nós. Então, se eu tenho essa curiosidade das coisas, imagina de mim mesmo.
Obviamente que eu vou ter essa curiosidade de saber qual é o meu potencial, qual é a minha melhor versão, vamos dizer assim. Qual é a minha caneta Apple de mim mesma? E por que é tão difícil isso? Por que o novo patamar ele é difícil de conseguir? Vamos voltar lá para o jogo, que o jogo ele não teria tanta graça se fosse muito fácil. Talvez se fosse um campeonato muito fácil, tu ia dizer que é um campeonato que não vale nada, vamos dizer assim. Então, os grandes desafios, eles vêm com essa sensação de grandes conquistas e de ter um percurso cheio de obstáculos. E muitas vezes a gente tem medo desses obstáculos e por isso que a gente não consegue, às vezes, nem visualizar qual é o nosso próximo nível. Nós somos acometidos por vários sentimentos desagradáveis, de medo, de não corresponder às expectativas dos outros, ou às nossas próprias, medo de falhar. E tudo isso vai fazendo com que muitas vezes a gente não dê esse passo adiante, porque não é familiar. Muitas vezes a gente pode falar de alguma conquista que teve. E essa conquista, depois de conseguido, pode ter chegado num nível de eu não querer mais me desafiar desse nível. Só que se tu tá nesse vídeo pensativo, que tu chegou num ponto que tá um pouco entediado da vida, as coisas estão muito no automático, as coisas não estão andando, talvez tu esteja com curiosidade do próximo nível. Curiosidade de dar esse salto, de desbravar esse novo horizonte e de saber o que te aguarda. Eu sempre falo que para a pessoa controladora, para o paciente mais controlador, que saber exatamente o que vai acontecer pode ser interessante. Mas ser surpreendido com algo que tu não esperava é muito mais. Pro lado positivo, né? E nos colocar nas situações com esse sentimento de talvez eu vá ser surpreendido com algo que eu não imagine já abre muitas portas. Porque querer controlar todas as coisas, além da gente gastar uma energia mental, de querer prever muita coisa, de querer imaginar um monte de coisa, a gente já limita as nossas ações. Então, se tu já vai de coração aberto, imaginando que pode acontecer coisas imprevisíveis, tu já abre uma grande porta, internamente e externamente também. Quando nós vamos começar um novo desafio, a gente começa a sentir todos aqueles sentimentos que a gente já falou. E pode ser que a gente não se prepare direito, porque os obstáculos que muitas vezes podem estar só aqui, podem ser emocionais, eu quis dizer. Eles podem ser os obstáculos emocionais, eles podem nos parar ao ponto da gente não avançar. Mas esses obstáculos, eles são importantes e a gente precisa analisar do ponto de vista de que os obstáculos fazem parte do percurso. Eu quero que tu imagine nesse momento que tu foi fazer uma prova que tu queria muito, quer muito, vamos imaginar agora no presente, que tu quer muito passar nessa prova. E aí tu leu o edital, tu visualizou o edital e tu estudou todas as matérias que estavam ali, todos os detalhes e tudo mais. Mas teve uma que passou batido. Tu olhou e tu esqueceu, acabou deixando, não estudou para aquilo. E aí tu vai fazer a tua prova, tu começou, tá nervoso, mas tu tá conseguindo, e aí chega numa pergunta que tu sabe que aquele conteúdo tu não estudou nada. Nada. Imagina a situação que tu começa a tu saber tudo que tu se preparou para aquilo e tem uma questão que tu não sabe. Então, já te dá um desânimo, já te dá uma sensação de devia ter me esforçado ou devia ter visto isso. Ou pode ser que tu pense, meu Deus, eu nem olhei isso. E agora? Então, os obstáculos, a gente pode se preparar para eles. Não de forma vitimista, de forma negativa, que vai dar tudo errado, mas com esse ímpeto de enfrentar. A gente tem internamente essa vontade de buscar recursos para os eventos positivos e os eventos negativos, já mostra que a gente está dizendo sim, que está preparado para a vida, porque a vida é altos e baixos. Dentro desses obstáculos, nós temos os emocionais, que muitas das vezes são os maiores responsáveis por a gente não conseguir entrar num desafio ou não conseguir ser bem sucedido. Muitas pessoas têm memórias de coisas que não deram certo por alguma questão emocional.
por crenças de incapacidade. Imagina uma pessoa que vai se colocar numa situação nova, desafiadora, e ela começa a dizer que ela não tem capacidade. Ela começa a autoafirmar isso. E aí ela começa a colocar para baixo, muito desânimo, realmente. Às vezes, conseguir fazer algo difícil com tanto pensamento negativo sobre si mesmo é quase impossível, porque se eu penso que eu não tenho capacidade, obviamente já me dá uma sensação de frustração, de impotência, de vontade de desistir, de vontade de fugir. Então, pode ser que alguma das tuas memórias também sejam tingidas por esses sentimentos, por esses pensamentos a teu respeito que acabaram te gerando uma memória que não deu certo. Mas nesse momento a gente já está com outra cabeça, vamos pensar assim, e que estamos entrando no nosso autoconhecimento. E um dos nossos obstáculos, além dos emocionais, que cada um vai ter o seu, cada um vai ter seus pensamentos, e a nossa obrigação procurar esse nosso autoconhecimento. Também temos aquele momento em que a gente é condicionado às circunstâncias. E esse obstáculo de ser condicionado às circunstâncias pode acabar com o teu desafio ou teu sonho ali no início. Sabe aquela pessoa que tu vai dizer para ela fazer alguma coisa interessante e ela arranja muita desculpa? Eu vou pegar um exemplo leve. Tu vai dizer para alguém começar um exercício e ela não pode, ela não tem tempo, ela não gosta, é difícil para ela, tá frio, tá quente, não, baixa pressão, é muita coisa, o lugar é longe. Então ela já começa a arranjar muitas desculpas referentes às condições. Não é o momento certo, agora não dá, tem que ser mais para frente, ano que vem. E aí a gente se torna essa pessoa não só para esse desafio, mas em todas as áreas da nossa vida a gente se torna assim. Qualquer coisa a gente põe uma condição como desculpa e vai se auto-enganando. Que eu não tô fazendo aquilo por causa dessas condições, mas na verdade eu não tô fazendo isso porque eu não quero me comprometer com nada, nem com o meu desafio inicial, nem com o meu próximo desafio, mesmo que isso corresponda a eu evoluir de uma forma que eu não volte mais atrás. A evolução, quando a gente vai para um novo patamar de vida, a gente não volta mais atrás. É como se a gente realmente experimentasse uma vida diferente e a gente morresse para aquela vida anterior. É como se, vamos imaginar que fui para a sala VIP de um lugar e eu não volto mais atrás. Eu já pertenço, vamos pensar assim. Eu sei que tem gente que vai achar esse exemplo um pouco ostentação, mas é como se eu tivesse conseguido algo que antes eu não conseguia e isso mudou a minha vida para sempre. Eu vou dar um exemplo bem neutro. Antigamente, eu não corria nada. Eu comecei a correr. Aí eu corria 3 quilômetros, me achava uma mártir por isso. Depois 5. Aí teve um dia que eu entrei no desafio do aplicativo e aí tinha 100 quilômetros por mês. E aí eu queria correr isso. E aí faltava 2 dias para terminar o mês e me faltava 20 quilômetros. E aí eu achei que não ia dar. Acabei postando nas redes sociais e uma pessoa me deu a dica de eu correr 10 num dia e 10 no outro. Só que pra mim era muito difícil, porque quando eu corria 5, 6 quilômetros no final de semana, a minha panturrilha ficava doendo muito no outro dia. Então pra mim, se eu corresse 10, eu ia ficar muito lesionada no outro dia. Mas eu comecei. E aí eu fiz esses 20 quilômetros. Fiz 10 num dia, 10 no outro. Fiz bem espaçado. Não bem espaçado, mas fiz 5 de manhã, 5 de tarde. No outro dia, acabei fazendo bem pingado. Fiz 5 de manhã, aí depois eu fiz mais um pouquinho na academia, a academia fechou, fiz mais um pouco na rua. Sei que no final eu consegui terminar. E isso me fez quebrar barreiras internas. Porque antes eu tava no grupo que só conseguia 5, 6. E depois que eu passei pro 10, pra mim foi muito diferente. Porque eu sei que eu consigo. E às vezes eu vou correr 5, eu acho pouco. Eu sei que eu posso mais. Então isso me mudou. Fez eu me enxergar de forma diferente. E é isso que a nossa evolução faz conosco. Então quando a gente encontra o nosso amigo que tá ali nos falando de condições, a gente fica irritado. Só que nós somos assim também. A gente sempre tem alguma coisa que nos desafia e nós ficamos com essas desculpas. E isso, cada pessoa vai ter a sua atividade particular que causa isso. Se não é no trabalho, pode ser nos relacionamentos, falar com alguém diferente, falar com alguém que a gente gosta, ou falar com alguém, sei lá, que a gente enxerga como hierarquia, a gente vai sentir isso em algum âmbito, em alguma atividade.
Cada pessoa tem a sua. E temos que estar atentos se a gente não está cultivando esses pensamentos. Tu pode dizer que tu não é essa pessoa, mas não é que a gente não seja essa pessoa, é que tem atividades que, se a gente perceber a nossa mente, talvez ela esteja criando essas condições. Se eu tivesse vontade de verdade, eu estaria determinada a fazer aquela situação. Mas eu estou gerando vários pensamentos de condições. E a gente tem que estar atento a isso. Se eu quisesse de verdade começar esse curso que eu sei que eu vou evoluir, eu daria um jeito, eu criaria um espaço, ou eu abdicaria de outras situações, de situações sociais ou de outras coisas. Mas a gente tem que estar atento à nossa vontade de arranjar, são desculpas, são algumas limitações. Estar condicionado à circunstância é isso. E a nossa mente, a gente vai falar muito sobre isso, ela cria algumas verdades a nosso respeito, mas que, se a gente for ver, são conceitos abstratos da nossa mente. Se eu te disser que tu é um cachorro, tu vai se tornar um cachorro por isso? Obviamente não. Se eu te disser 10 vezes que tu é um cachorro, tu vai se tornar um cachorro por isso? Obviamente não. Se eu te disser 100 vezes, tu também não, porque tu sabe que não. Mas a gente fica a vida inteira falando que nós somos uma coisa, cada um tem sua frase, mas na prática não quer dizer que a gente seja. A gente só está emitindo um julgamento, que a nossa mente está sempre falando coisas para nós, a nosso respeito, mas que na prática não é verdade. Então a gente pode dar essa dúvida, será que esse julgamento que eu tô fazendo a meu respeito é verdade ou eu tô me chamando de cachorro e eu tô querendo acreditar nisso? Porque vamos supor, se eu te chamo de cachorro, tu começa a ter um comportamento canino, talvez tu esteja acreditando nisso que eu falei. Veja bem. E aí o teu comportamento começa a se tornar assim. Espero que não. Acho difícil. Mas a gente faz isso com a nossa mente. Aconteceu uma situação, a gente emitiu um julgamento e começa a falar essa frase na nossa mente muitas vezes. Mas na prática, às vezes a gente vai ver várias atitudes não correspondem mais com esse rótulo que a gente se deu. Então é isso, gente. Esse vídeo ficou por aqui. E eu espero que tu tenha se tornado, né, com esse vídeo mais corajoso a enfrentar o teu próximo nível. Obrigado por ter ficado aqui até o final desse vídeo. Um beijo e te inscreve nesse canal, curte esse vídeo para que a gente continue aqui mantendo a nossa conversa e mantendo a nossa conexão. Um beijão e te aguardo até o próximo vídeo.